Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Aneta, eu estou aqui para, junto com vocês, estudar um texto da irmã Vilmara Lima. O texto chama-se Liberdade. Ele foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, e o Manancial é um devocional que tem meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. E qual que é o objetivo dele? É inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Como não fui eu quem escrevi, foi a irmã Vilmara Lima, o que eu vou fazer? Vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Vamos lá? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de estudarmos a tua palavra, pelo privilégio de estarmos num país em que nós temos liberdade religiosa, e pedimos que tu nos ensines o que é ter liberdade. Liberdade em Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Irmãos, o nosso texto bíblico está em Gálatas, capítulo 4, 21, e nós vamos até o final do capítulo 4 e depois vamos ler o primeiro versículo do capítulo 5. Então diz assim, ó: digam-me vocês que desejam viver debaixo da lei, acaso sabem o que a lei diz de fato? De acordo com as escrituras, Abraão teve 2 filhos, um nascido de uma escrava e outro da sua esposa, que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana e o filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Essas 2 mulheres ilustram 2 alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. E a Agar, que é o Monte Sinai na Arábia, representa a Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. A segunda mulher, Sara, representa a Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre, é a nossa mãe, como dizem as escrituras. Alegre-se, mulher sem filhos, você que nunca deu à luz. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. E vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaque, o filho nascido do poder do Espírito. E o mesmo ocorre agora. Mas o que dizem as escrituras sobre isso? Livra-se da escrava e do filho dela, livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Amém? Meus irmãos, então nosso texto chama-se Liberdade. E o versículo escolhido pela irmã Vilmara Lima é o 1 do capítulo 5, que diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Ora, nesses versículos que a gente leu, nos finais do capítulo 4 e no primeiro versículo do capítulo 5, o irmão Paulo, ele vai dizendo para o pessoal lá da igreja da Galácia sobre a liberdade em Cristo, a liberdade em oposição à escravidão. Quer dizer, como era o domínio da lei. Não é que a lei fosse ruim, não é isso que ele estava falando. Porque ele mesmo diz, como está lá em Romanos 7, versículo 12, diz assim: assim, a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus, diz o que é certo e é bom. Então a lei não é ruim, ela diz o que é certo. O que acontece é o seguinte: o que não pode acontecer é que a lei, as regras, tomem o lugar de Jesus Cristo. Por quê? É Jesus Cristo quem nos dá liberdade. A gente só pode ser salvo por meio da obra redentora de Jesus, aquilo que ele fez na cruz, morreu por nós, ressuscitou por nós.
Então, não é por praticar a lei, por fazer tudo que está escrito lá na lei, que a gente é salvo, né? Então, e os judaizantes queriam fazer as pessoas seguir a lei, porque eles achavam que aquilo queria dar salvação. Então, eles diziam assim, você pode aceitar Jesus, mas você também tem que fazer a circuncisão, né? E o irmão Paulo falava que a circuncisão verdadeira que importava era do coração. Então, a gente chega à conclusão que o mundo, ele tem uma concepção muito errada de liberdade, né? O mundo não entende o que é liberdade. Às vezes confunde com libertinagem. Por quê? Para ser livre, eles acham que é agir do jeito que, bem quer. Faz de qualquer jeito, obedece à própria vontade. Se meu coração quer, eu vou e faço. E não tá nem aí, né? E isso não funciona desse jeito, né? Porque isso, na verdade, não é liberdade. A gente fica escravo desses desejos. A pessoa que faz aquilo que o coração manda, ela não tem autonomia, ela é escrava do desejo do coração. Ela não controla, ela não se controla, mas é controlada pelos seus desejos. E a liberdade em Cristo, por outro lado, vai tirar a gente do domínio do pecado e vai nos levar à liberdade. Isso vai impactar diretamente na nossa prática do dia a dia. A gente é livre para não obedecer aos nossos desejos, aqueles desejos pecaminosos que a gente tem. A gente é livre para dizer, não vou fazer isso, não é legal? Mas a gente é livre também e principalmente para fazer a vontade de Deus. Quando a gente é livre, a gente escolhe falar a verdade, a gente escolhe andar por caminhos retos, procurando não prejudicar ninguém. Em vez de ficar falando, batendo boca, a gente escolhe se calar, não ficar respondendo, demonstrar mansidão, mesmo que os outros tirem o sarro da gente, mesmo que os outros nos agridam, a gente escolhe ser manso, a gente escolhe honrar os nossos compromissos, porque a gente crê que é isso que a gente tem que fazer, mesmo que a gente se dê mal no final. Não tem problema, se a gente prometeu, a gente vai lá e faz. Por quê? Porque o nosso objetivo é obedecer a palavra, ainda que isso nos custe muito e ainda que isso possa nos trazer alguma dor, né? Porque às vezes, por cumprir a palavra, a gente perde algumas coisas, porque não é fácil. Nem sempre a liberdade que a gente tem em Cristo é fácil de exercer, nem sempre. O mundo, a carne, o diabo, eles estão assim todos contra nós, né? Porque a gente vê hoje em dia que todo mundo pode militar qualquer frente, né? Qualquer luta que a pessoa tiver, as pessoas acham que tudo bem, né? Agora, se você disser que é cristão e você milita o cristianismo, aí as pessoas consideram que isso não é uma batalha que mereça ser travada, né? Eles acham assim, eu nunca vi você aí dono de nenhuma luta fundamental. Por quê? Porque você é cristão e você luta pelas coisas do cristianismo, né? Então, o nosso objetivo é satisfazer a vontade de Deus e não as nossas próprias vontades. E nós fazemos isso através do quê? Do Espírito Santo, o Espírito que Deus nos deu. Porque quando a gente é guiado por esse Espírito glorioso, o Espírito de Deus, a gente vai fazer o quê? Vai aprender com Ele a glorificar ao Senhor. Então, as coisas que o mundo nos oferece, a gente vai entender que aquilo é escravidão e não é liberdade. Nosso manancial termina assim, você tem liberdade em Cristo, por que então você insiste em ser escravo? Essa é uma pergunta que não quero calar. Bom, irmãos, eu termino dizendo que o abraço, é o encontro de dois corações. É por isso que eu deixo meu abraço de urso. E ele só não dá certo para aqueles que são porco-espinho. Reunião de porco-espinho, abraço não dá certo, né? Porque um pinica o outro. Mas nós que cremos que a nossa liberdade está em Jesus, o abraço dá super, mega certo. Quero que vocês se lembrem também que a gente se prometeu todos os dias desse ano nos lembrarmos do Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso.
E agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem que é confia. Confia em Jesus.